Olá, alunos e alunas da disciplina de Ranicultura. Chegamos na nossa aula de número 8. Hoje nós vamos ver o setor de recria de um ranário. Então, nesse setor, vamos fazer aqui uma revisão de quais são os setores do ranário. Então, os setores de um ranário são 4. Assim, um ranário ele pode funcionar no mínimo com 2 setores e no máximo com 4. Então vamos lá, o setor de apoio está em todos os ranários têm que ter o setor de apoio. Então um ranário é sempre o setor de apoio e algum outro. E quais são esses outros? Quais são as possibilidades? O setor de girinos, que nós já estudamos, o setor de recria, que a gente vai tratar hoje, e o setor de reprodução, que finalizando nossa disciplina. Então vamos lá. Dentro do setor de recria, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no setor de girinos. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a parte de instalações, falar bastante coisa relativa a instalações. Depois, a parte de alimentação, né, alguns detalhes aí específicos para a recria. E aí vai ter a parte de limpeza, trocas d'água, que é o item 3 aqui. E finalizando os outros manejos, tá? Que a gente deixa lá por último, finalizando a aula. Bom, vamos lá. Vamos começar então falando de instalações, né? Então, a primeira questão é o nome, né? A gente fala setor de recria, mas tem outros nomes? Tem. Tem aqui, ó. Tem gente que chama setor de engorda, então pode se chamar também pós-metamorfose, setor de recria, isso tudo é a mesma coisa, tá? Sempre que a gente falar essas 3 palavras aí, a gente está falando da mesma coisa. Então, ó, a fase, qual que é a fase? Do imago, então virou imago, não é mais girino. O imago já é recria, tá? E vai até o ponto de abate, tá? O ponto que você vai usar para abater. Geralmente na ranicultura o mínimo é 180, 200 gramas. Hoje existe uma tendência de se esperar mais, o animal atingir 350, tá? 300, 350 gramas, às vezes até mais, tá? Mas na ranicultura a gente vê isso, uma tendência de deixar os animais crescerem mais. Bom, esse setor de recria, ele é composto por baias, né, gente? Cada compartimento que vai aos animais, a gente chama de baia, tá? Que pode ser de diferentes modelos conforme o ranário. É, assim, cada ranário aí tem ranário de confinamento, ranário Ranabox, ranário inundado. O ranário nosso da UFPB é o ranário tipo anfigranja. Bom, considerando o sistema anfigranja, então, né, que é o mais usado no Brasil e até o padrão nosso aqui da UFPB, nós vamos falar agora várias características. A começar aqui que as baias possuem 3 elementos primordiais. Esse aqui é assim o tema principal da aula de hoje, a gente entender esses 3 elementos. Quais são eles? O coxo, onde os animais vão se alimentar, o abrigo, onde eles vão se proteger, e a piscina, onde tem a água. Então, uma baia é composta dessas 3 coisas, não é? E aí agora a gente vai ver direitinho a função de cada um desses daí. Bom, vamos ver aqui pela foto, pela figura, a gente já começa a identificar. Ó, essa ponta aqui a gente vê a piscina com água. Tá? Então, a piscina, a única coisa que tem que ser obrigatória, ela tem que ser impermeável. Não pode ter rachadura se for feita no cimento, né? Não pode ter furos. Tá? Não, tem que ser algo que seja impermeável para segurar essa água aí, para você não ter gasto excessivo de água. Tá? Essa é a piscina. Depois nós temos o coxo. O coxo pode ser feito tipo um rasgo no cimento, igual vocês estão vendo aí, né? Uma cava em V no cimento. Então, esse é um tipo de coxo. Outro tipo de coxo é você colocar um cano cortado ao meio, de fora a fora, nesse fundo aqui. Ó. Então, um cano de PVC de esgoto, aquele cano branco, né? Você coloca aqui de fora a fora, forrando, lógico, cortado ao meio, né? E aí você tem um coxo também, tá? Bom, e finalizando o nosso abrigo. O abrigo está aqui no canto, é uma espécie de uma caixinha, onde a rã pode entrar lá, né, e vai se sentir mais segura, ela se sente mais protegida, tá? Essa caixinha ela pode ser de madeira pintada com tinta epóxi, pode ser de cimento, né, já vi de cimento, pode ser de fibra de vidro, tá? De esse PVC de teto lambril, que é esse caso aqui, que é um material barato hoje em dia, né? Você coloca uns taquinhos de madeira para fazer a altura desse abrigo e em cima vai esse PVC, tá? São formas diferentes da gente fabricar esse abrigo para os animais.
Bom, seguindo adiante, agora vamos falar caso a caso as funções. Começando com o abrigo. Então, no abrigo, qual que é a função de um abrigo numa baia? Então, tem a função de abrigar os animais, diminuindo o estresse. Então, diminuir o estresse. Essa é uma função do abrigo. Então, esse estresse causado pela presença do tratador ou de visitas. Outra função é distribuir igualmente os animais na baia, evitando o amontoamento de animais nos cantos. Então, distribui os animais e diminui o estresse. Vamos voltar aqui rapidinho nessa figura. Vejam que o abrigo ele está em toda a porção da baia, todo o comprimento da baia. Então, vai ter rãs que pode se alojar aqui, pode se alojar no meio, pode se alojar na outra ponta. Se a gente tivesse só um abrigo num canto, todas as rãs iam para aquele canto ali. Esse é que é o problema. Então, por isso que o interessante é ter abrigo em toda a baia, né? Por isso que é linear, o sistema Anfigranja tem os 3 elementos da baia em forma linear. O que é forma linear? Essa é a linha reta, uma linha de abrigos, uma linha de coxo, uma linha de piscina. E assim você vai distribuindo os animais nessa baia, né? Bom, então diminui o estresse, porque os animais entram lá e ficam tranquilos, e distribui eles na baia. Agora nós vamos para o coxo. O coxo tem qual que é a função do coxo? Fornecer o alimento para o animal, mas aí ele tem que fornecer a quantidade certa, tem que suportar a quantidade correta de ração necessária para os animais da baia. Se você faz um coxo pequenininho, aí você tem que ir dando ração várias vezes ao dia. Né? Se você faz um coxo num canto da baia também, vai dar errado. Você tem que fazer o coxo de forma linear, igual o Anfigranja preconiza. Em toda a baia, uma linha de coxo, porque aí você distribui e dá alimento para todos da baia, então. Tá? E aí a segunda função é distribuir os animais na baia também. Tá? Então, antigamente existia um coxo que era descontínuo, tá, gente? Mas hoje a gente usa esse coxo contínuo, que é uma linha reta só. Antes eram vários coxos pequenininhos, né? Hoje não se faz mais isso, que facilita muito mais a limpeza, o coxo contínuo, tá? Bom, seguindo agora é a piscina, né? Então nós vamos falar aqui a função da piscina. Aí a piscina tem 3 funções. Perceba que nós falamos de abrigo com 2, falamos de coxo com 2 funções. E agora nós temos a piscina com 3. Então, piscina. Importante função de hidratar os animais. Então, os animais na piscina, eles não vão lá beber água com a boca, não vão sugar a água, não vão lamber a água igual um cachorro. Eles vão entrar na água, as rãs entram na água, ficam lá paradinhas, absorvendo água pela pele. A pele da rã, gente, é muito sensível e ela tem diferentes funções. Absorção de água, respiração. Então, é um animal sensível, tá? Veja, ela vai se hidratar através da pele lá na piscina. Ela vai usar a piscina também para termorregulação, porque ela não tem um mecanismo eficiente o suficiente para manter a temperatura dela. Então, ela vai percebendo o ambiente. Quando tiver frio demais e a água estiver mais quente, ela vai para a água. Muitas vezes à noite isso acontece. À noite do lado de fora está ventando, um vento frio, e o animal procura água porque dentro da água fica mais quentinho. Tá? Também durante o dia pode acontecer o contrário. Está muito calor do lado de fora e ele quer se refrescar. Então ele vai para a água da piscina também se refrescar. Por isso que a gente fala que a rã usa a piscina para a termorregulação. E a última função, né, da piscina é coletar as excretas dos animais. Então, coletar fezes e urina dos animais para facilitar a limpeza da baia. Então, a rã ela prefere defecar e urinar lá na piscina. Ela pode fazer fora da piscina? Pode acontecer sim, e isso suja a baia. Mas ela fazendo na piscina em maior frequência, ajuda muito, porque na hora de limpar fica fácil, é só trocar a água. Troca-se toda a água, né? E aí você tem essa limpeza. Nós vamos falar disso hoje. Seguindo agora, nós vamos falar que, em termos gerais, o Anfigranja, quando ele foi construído, né, quando ele foi concebido, aí, o sistema Anfigranja, ele tinha 2 recrias, ele dividiu a recria em 2 fases. Tá? Eram baias diferentes de acordo com o tamanho dos animais. É normal isso daí, animal pequeno, baia pequena, animal grande, baia grande, mas não é só pequeno e grande. Tem alguns detalhes que nós vamos ver agora. Então, nós temos a baia inicial e temos a baia de terminação.
Tá? Esses dois nomes são dois tipos de baia do sistema Amphigranja quando ele foi criado. Bom, vamos falar mais sobre esses tipos de baia. Vamos começar aqui com a baia inicial. Na baia inicial, o coxo é perto da água e os abrigos são nos cantos. A densidade se usa 100 rãs por metro quadrado, então começa com bastante rã. E a rã vai do imago, quando ele entra, até mais ou menos 40 gramas. Depois de 40 gramas, a gente chama de terminação ou crescimento, e aí a gente já tem que mudar essa densidade. Tá? Então, vamos ver aqui uma foto para a gente entender isso. Então, temos aqui duas fotos. Então, olha só. O coxo é perto da água. O que quer dizer isso? Aqui lembra que é o coxo, lá no canto o abrigo, aí aqui é o coxo onde vai a ração, e a água está chegando pertinho do coxo, olha lá, encheu de água para ficar pertinho do coxo. Então, isso aqui configura uma baia inicial, a água chegando perto da ração. Aqui, da mesma forma, nós temos aqui a piscina, a água está invadindo essa rampa, chegando perto do coxo. Então, isso configura baia inicial. Todas as duas aqui são baias iniciais, até 40 gramas. Como é imago, animal pequeno, você pode colocar 100 por metro quadrado. Tá? Bom, seguindo agora, nós temos a baia de terminação. Na de terminação, o coxo passa a ser longe da água. E os abrigos estão agora no meio. Os abrigos ficam entre a piscina e o coxo, para justamente atrapalhar a passagem da rã. A densidade cai pela metade, a gente coloca só 50 rãs por metro quadrado. E as rãs pegam lá daquele peso de 40 gramas e vão até 180, 200 gramas, que é o peso mínimo do abate. Pode ir até mais, né? Pode ir até 300, 350. Aqui a gente colocou o peso mínimo. Vamos ver aqui na foto. Veja que nós temos a piscina desse lado aqui. Aí entrou aqui um abrigo. E esse abrigo tá depois dele que está o coxo. Aqui é um coxo descontínuo, como a gente estava falando, antigo. Não se usa mais, a gente usa só coxo contínuo, né, hoje em dia. Mas está aqui uma baia da Amphigranja, né, mais antiga, em que nós temos esse abrigo, então, foi colocado aí no meio. Essa baia aqui é só para mostrar que o nível da água baixou. Né? Então, nós temos toda essa rampa até o animal chegar no coxo. Tá? Isso daqui é para que o animal não jogue água lá no coxo. Porque, lembra, a piscina chegava até que essa metade. Aí a pergunta é, por que a gente não continuou com a piscina aí? Por que não pode continuar? Porque o animal que chega até aqui, quando ele está grande, quando ele pula para o coxo, ele leva a água para o coxo. Quando ele está pequenininho, a água que ele leva é muito pouco, porque ele vai dar um pulo aqui, outro aqui, e vai caindo a água no cimento. Então não molha o coxo. Agora, um animal grande, ele dá um passo, dá um pulinho aqui, ele já joga a água lá dentro do coxo. Por isso que a gente tem que baixar o nível da água da piscina, que é o que está mostrando essa foto. O nível da água está mais baixo, está longe. E aí, os animais crescendo mais um pouquinho, você pode fazer igual essa baia foi feita aqui. Ó. Colocar uma segunda fileira de abrigo aqui nesse meio. Ó. Então, a gente chama de abrigo B, ou área de rampa. Então, coloca o abrigo aqui e os animais, então, para passar, tem que passar ou por dentro do abrigo ou por cima. E aí ele deixa a água pelo caminho. Tá? Essa aqui é a ideia aí. Bom, continuando agora, nós precisamos falar que hoje há uma substituição. Na verdade, não é hoje. Desde 1995, houve a proposta da substituição do sistema de baia inicial e terminação para a baia versátil. Então, uma baia versátil, aquela baia que serve para tudo, é muito versátil. Ela serve tanto para o início quanto para o final. Então, inventaram uma baia que servisse para as duas fases, para não ficar um galpão só de baias iniciais e outro galpão só de baias de terminação. Aí tem época do ano que o dono do ranário só tem rãs pequenas. Aí o galpão de terminação ficava vazio. Aí tem época que todas ficaram grandes, aí o galpão inicial ficava vazio. Então o produtor começou a reclamar disso e aí se viu a necessidade de fazer uma baia que servisse para todo mundo. Né? Então, na verdade, sim, serve para todo mundo, mas você tem que fazer algumas alterações durante o manejo. Tá? Durante o crescimento dos animais, você vai fazer algumas modificações. Vamos ver isso agora? Então, essa baia versátil, assim como as baias da Amphigranja, ela pode ter um tamanho variável em comprimento, mas a largura, gente, é fixa. É uma largura de 4,20 metros. Tá? Então, é um padrão. Aqueles tamanhos ali, eles são proporcionais, eles foram pensados para ser daquela forma. Tá? Na baia versátil, você vai começar com 100 rãs por metro quadrado e vai terminar com 50 rãs por metro quadrado. Então, a densidade, na verdade, não muda.
tá? É a mesma coisa lá, inicial, terminação, tá? Só que é na mesma baia. Bom, nós vamos mudar o nível da água da piscina. Esse é o grande lance. É só mudar o nível da água da piscina e você atende aos dois tamanhos, tá? Então você pode usar dois tamanhos ou duas idades das rãs na mesma baia, né? O tempo todo os animais ficam lá até o ponto de abate. Vamos ver aqui essa primeira foto. Então, está mostrando o quê? Uma baia versátil quando as rãs estão na fase inicial. Essa baia versátil, a piscina vai até lá próximo do coxo, ao coxo aqui, ó. Tá? Então, essa piscina chegando lá próximo do coxo, para que os animais, então, na fase inicial, possam ficar próximo do coxo. Isso é importante para ele comer, para ele ser estimulado a comer o tempo todo. Então, está aí a nossa baia versátil em fase inicial. Agora nós vamos ver uma baia versátil em fase de terminação. Perceba que a piscina está aqui, o nível baixa, e aí você coloca a segunda fileira de abrigos. Está aqui a segunda fileira de abrigos. E aqui o coxo, olha aqui o coxo. Ó. Então o animal, para sair da piscina, para chegar no coxo, ele tem que passar pelo abrigo deixando a água, para não molhar coxo e não estragar a ração. Está aí então uma baia versátil, só que agora em fase de terminação. Bastou modificar o nível da água da piscina e bastou você regular, então, através de boia ou através do cano que fica do lado de fora, esse nível, e fazer a inserção aqui da segunda fileira de abrigos. Então, é a nossa baia versátil em fase de terminação. Seguindo, vamos falar um pouco da alimentação das rãs na recria. Nós vamos usar sempre a ração de peixes carnívoros, porque hoje não tem ração de rãs, mas quando tiver pode se usar, vai ser até o ideal, né? Mas hoje a ração que dá melhor resultado é a de peixes carnívoros, e essa ração ela tem tamanho variável. Você compra ela no mercado hoje, é mais fácil de encontrar tamanhos diferentes, 2, 4, 6, até 12 milímetros. Conforme a rã vai crescendo, você vai dando esses tamanhos diferentes de pellet. Tá? Bom, a gente vai usar larva de mosca para mexer a ração e estimular os animais a se alimentarem. Tá? Então, essas larvas de mosca são dadas em proporção de 5 a 30%. E aí é o inverso, a gente começa com mais, começa com 30%. Porque os animais mais jovens, eles precisam ser treinados a comer, então eles precisam de mais movimento, precisam de mais estímulo. A partir do momento que ele vai crescendo, ele vai se acostumando com a baia, vai se acostumando com o que é comida para ele, que a ração é comida dele, e assim, então você pode ir baixando essa quantidade de larva de mosca misturado na ração, afinal de contas, nós queremos dar a ração para essa rã comer. Tá? É a ração que faz ela crescer. Ela cresce muito mais com ração do que com larva. Então a larva mexe a ração, faz a função ali e no final a rã come a larva também, pode comer, também não tem problema nenhum. Mas a nossa preferência é que ela coma sempre a ração. Tá? Então começamos com 30% de larva, à medida que ela vai crescendo a gente vai chegar lá no ponto de abate só com 5% de larvas no coxo. Tá? Bom, então tá aqui. Ó. Os animais mais jovens recebem pellets menores. Então, animal pequeno, pellet pequeno. É o tamanho do pellet, da bolinha da ração lá. Tá? E as rãs maiores recebem maiores proporções de larvas. Então, rã pequena, ração pequena e mais larva. Rãs maiores, rãs grandes, recebem menos larva, menos proporção de larva, e ração de pellet maior, rações grandes. Tá? Bom, atualmente nos ranários do Anfigranja, a gente coloca a ração na fase de recria uma vez ao dia só, é o suficiente. É o sistema semi-seco do Anfigranja. Sistema inundado, você tem que dar a ração 4 a 7 vezes por dia. Girinos, lembra que a gente estudou? A gente dá 7 vezes ao dia, de 4 a 7 vezes, de acordo com a temperatura. Agora, na recria, basta uma vez. No outro dia, você vai passar para recolher sobras e colocar uma ração novinha. Tá? Então, na fase de recria, é feita dessa forma. Bom, seguindo ainda com o assunto alimentação, para os iniciantes na atividade, quando você tem rãs e você não sabe quanto de ração que vai ser fornecida, você pode fazer um cálculo. Nós temos também uma tabela de alimentação que está publicada, você acha na internet. Você coloca lá na internet tabela de alimentação de recria. Assim como a gente falou da tabela de alimentação de girinos, você também procura na internet, você acha esse trabalho e acha essa tabela. Tá? Então,
você pode calcular. Se você tiver muito sem noção, muito sem saber se joga 1 quilo ou 10 quilos de ração, você faz esse cálculo, você vai chegar aproximado. E aí, a partir desse primeiro dia, você vai observando as sobras, né? Então, veja como é que é a tabela. Está aqui a tabela. Então, a gente tem uma faixa de peso, ó, 5 a 19 gramas, 20 a 29. Vai até o ponto de abate que a gente falou ali, 210, 230, né? Passou um pouquinho até do peso mínimo aqui, tá? Bom, e aqui embaixo o percentual de ração que você vai usar para cada fase, cada tamanho desse aí, ok? Então, no primeiro dia, né, você vai fazer esse cálculo. A partir do segundo dia, você não precisa mais ficar calculando. Você vai ver a sobra, vai visualizar a sobra do coxo, e aí você sabe, se limpou o coxo, não sobrou ração nenhuma, você aumenta a ração. Aumenta 100 gramas, 200 gramas cada vez que limpar o coxo. Ah, sobrou muita ração, sobrou mais de 200 gramas de ração no coxo. Então você diminui 100 gramas de ração. E assim você vai, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, dia a dia, tá? Que aí você vai ajustando conforme os animais vão crescendo e vão comendo mais, tá? Bom, trocas de água agora, manejo de limpeza e trocas d'água na recria, gente. Como é que a gente faz? O sistema Anfigranja, o tradicional é a gente fazer 2 manejos por dia, tá? Um de manhã, um de tarde. Como é que vai ser? De manhã. Então, diariamente, pela manhã, é feita a limpeza total da baia. Então, você entra varrendo, tirando toda a sujeira, jogando para a piscina, porque você vai fazer a troca total de água da piscina. Então, faz uma limpeza geral e depois você vai fazer a troca de ração e larvas, né? Vai tirar toda a ração e larvas antiga e colocar uma nova e vai marcar nas fichas, anotar nas fichas de criação para a gente poder fazer os cálculos dos índices zootécnicos, né? Bom, e à tarde? À tarde é necessária apenas a troca total de água da piscina. Então, você vai trocar a água total, mas como você não precisa fazer a limpeza total da baia, você pode fazer isso do lado de fora. Você não precisa entrar na baia para estressar os animais. Então, por fora, você vai, baixa o cano de saída de água, deixa a água embora, e aí você, se tiver boia, ela vai abastecer naturalmente e vai encher a piscina novamente. Se você não tiver boia, né, você vai abrir um registro, que é o registro que enche a piscina, deixa encher, fecha, pronto, está feito a troca da tarde, tá certo? Aí, gente, conforme o ranário, é preciso estar sempre atento, assim, à questão das limpezas, tá? Então, uma baia, gente, depois de 4 semanas, ela já começa a acumular muita sujeira, porque essa limpeza do dia a dia não é suficiente para você tirar crosta de ração, né? Então, você tem que ficar atento para fazer essas limpezas, tá? Limpezas mais profundas, em piscina, nas rampas, principalmente. Isso pode ser feito no próprio horário de trato, você escolhe uma baia só para limpar por dia, porque pode demorar um pouquinho. Tá? Você deixa aquela baia, vai lá, faz essa limpeza, pode entrar em 2 pessoas, uma ajuda a outra para ser mais rápido, não é? E faz essa limpeza dessa baia. Toda vez que tiver triagem, ou que a baia estiver vazia, saiu para abate, então você vai aproveitar e aí vai limpar tudo, tira toda a sujeira, pode-se entrar até mesmo com desinfecção à base de cloro, né? 200 ppm que a gente usa, e esse cloro, na verdade, se você tiver doenças, é obrigatório, gente. Se tiver mortalidade alta, obrigatório entrar com cloro todo final de lote, tá? Então, seguindo agora, já finalizando a nossa aula, nós vamos falar dos outros manejos, né? Aqui nós temos pouca coisa para falar. Então, conforme os animais vão crescendo, é necessário trocar os abrigos, na verdade, a altura dos abrigos, gente. Esses abrigos que a gente coloca, o Anfigranja, ele preconiza começar com 3 centímetros de abrigo e terminar com 6. Então, quando o animal chega ali perto de 40, 50 gramas, você troca esse de 3 para um de 6 centímetros, tá? Que vai então até o ponto de abate aí. Tá bom? Se o seu ranário não tem condições de ter 2 jogos de abrigo, você tenha um só e tenha o de 6. Né? Não vai ter o de 3, vai ter só o de 6. Também funciona muito bem, tá? O prejuízo não é tão grande assim. É melhor ter esse abrigo do que não ter o abrigo. E outros manejos ainda, nós vamos falar sobre a questão do canibalismo, gente. Essa foto mostra 2 pernas saindo de dentro da boca da rã.
ela não nasceu assim, ela está engolindo outra rã. Isso daí a gente chama de canibalismo. A espécie, a rã touro, aliás, os anfíbios em geral, são canibais. Eles se alimentam muito pelo movimento, né? Eles enxergam o movimento, eles atacam a presa. E aí eles não identificam se a presa é um outro animal da mesma espécie. Então eles praticam o canibalismo. Tá? Então, nós que estamos criando esse animal, temos que tomar esse cuidado. Qual que é esse cuidado? Separar animais por tamanho, gente. Não deixar animais de mesmo tamanho na mesma baia. Tá? Então, a gente faz o que a gente chama de triagem. Triar, separar. Vamos separar as rãs por tamanho. Porque quando a rã é do mesmo tamanho, ela vai medir o tamanho daquele objeto que está em movimento, ela sabe que é do mesmo tamanho, ela sabe que não pode engolir. Se ela olha para um objeto é menor que ela e mexe, ela identifica como alimento, então ela ataca. Pode ser uma rã pequenininha, ela vai atacar. Quando ela identifica um objeto maior do que ela e tem movimento, ela acha que é um predador, aí ela vai fugir. Né? Então ela tem esse sistema aí de identificar o tamanho e o movimento, tá, gente? Bom, então as triagens são essenciais na recria, tá? A gente aí fala de 4 triagens, pelo menos, que você tem que fazer durante a recria, separando esses animais por tamanho, tá, gente? Chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no Siga, façam um questionário, não deixa para depois, porque estamos finalizando a nossa disciplina, não vai ter tempo de reabrir questionários mais. Então, procurem lá, façam o seu questionário, mantenha em dia para a gente poder finalizar a nossa disciplina. Só falta uma aula, eu aguardo vocês. Até a próxima aula, então. Um grande abraço.